Olá, eu sou Selma Ferreira do Passaporte Brasileiro. O Passaporte Brasileiro da Connect TV é um programa que vem conversar com brasileiros pelo mundo. Nós fizemos este ano uma parceria cultural com a Rede Sem Fronteiras, de forma a celebrar os seus 10 anos de existência, 10 anos de trabalho pela cultura, pelos artistas, pelos escritores e poetas do mundo e pelo mundo afora. Nós queremos parabenizar a Rede Sem Fronteiras, na pessoa da sua presidente, de Andréa Valverde Portugal, que eu abraço e dou um carinho muito grande a todos os integrantes dessa rede, a grande família da Equipa Dourada e todos aqueles que gostam e estão pela cultura. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo nesse Passaporte Brasileiro Cultural a Valéria Lopes. Valéria, seja muito bem-vinda. Você é membro dessa rede cultural e eu agradeço muito a sua presença. Você está bem? Está tudo bom? Olá, tudo bem com você, Selma? Estou muito bem e estou muito feliz por poder participar desse momento de celebração da Rede Sem Fronteiras. Eu tenho profunda admiração pela de Andréia, pelo Fábio Portugal, pelo trabalho que eles realizam incansavelmente e muita gratidão por Entendi. participar hoje da equipe Dourada e também ser escritora, porque se me tornei escritora é porque a Rede Sem Fronteiras existe. Então, parabéns à Rede Sem Fronteiras e a você por abrir esse canal para nós celebrarmos juntos as bodas de estanho, os 10 anos da Rede Sem Fronteiras. Que delícia. Nossa, eu fiquei emocionada, porque é uma abertura tão gostosa, tão firme, tão boa, tão credível, né, do trabalho da rede, e não só, do seu trabalho, da sua posição junto da rede, né? Nós estivemos juntas esse ano na Feira do Livro, adorei te conhecer. Você estava trabalhando feito uma louca, aquele trabalho é um trabalho muito grande, mas eu queria saber de você, Valéria. Conta pra gente, você agora está em Portugal, não está? Estou morando em Braga já há um ano e 2 meses, né? Nós viemos, em 2020, nós viemos, eu e meu marido, para celebrarmos os nossos 40 anos de casados e também o meu aniversário de 59 anos na ocasião. E aí chegamos aqui e a pandemia, chegamos no dia 11 de março, no dia 14 de março foi decretada a pandemia, e aquelas férias de 3 meses se transformaram em 8 meses. Que E loucura. isso nos proporcionou conhecer algumas outras cidades. Nós viemos a Braga porque temos um sobrinho aqui, Certo. e a partir desse sobrinho fizemos muitos outros relacionamentos, nos apaixonamos pela cidade, retornamos ao Brasil já com a determinação de voltarmos para continuarmos a nossa vida aqui e escolhemos Braga porque a gente gostou demais do norte e também para nossa condição socioeconômica era uma cidade mais acessível. Então hoje temos muitos amigos e estamos muito felizes aqui. Que lindo, Valéria. Então, Braga foi uma escolha primeiramente de família, depois emocional pela família e pelos amigos, e você nos confessa agora que financeiramente Braga é uma cidade mais acessível, é isso? Do que outras Ex- grandes cidades de Portugal. Exatamente. No que diz respeito à morada, né? Porque Portugal tem. Basicamente, porque a gente não tem aqui essa disparidade econômica, né? Graças Nossa, a Deus, o importante custo de saber. vida ele é similar. As Uhum. variações são muito pequenas, mas a moradia não. Isso faz bastante diferença. Então, aqui nós encontramos pessoas que nos ajudaram também nessa busca, né? E hoje nós participamos do grupo Recomendo, que é uma rede de relacionamento de networking, e, Aí vou e anotar, assim o nosso. posso? Recomendo? Pode. Olha que Recomendo interessante. Business Network. Ok. Participamos Então, dessa rede de relacionamentos, na qual os pequenos empresários, né, os empresários empreendedores de qualquer nacionalidade, nós temos portugueses, muitos brasileiros, porque acaba sendo uma casa de acolhimento, né, para quem ok. chega, para novos contatos, para realmente iniciarmos até um vínculo de amizade, né, porque tudo é novo para nós. Então, Então, deixa nós eu só nos entender. apoiamos muito. Deixa eu só entender, Valéria. O Recomendo foi iniciado por brasileiros. Sim, Ok. brasileiro que viveu nos Estados Unidos durante algum tempo e lá ele percebeu a necessidade dos empreendedores brasileiros que lá estavam Uhum. de terem um espaço de troca e de suporte.
né, no qual eles passavam a ser vendedores do serviço uns dos outros, sem nenhum compromisso do tipo econômico. Né? Essa indicação, essa recomendação vem pelo reconhecimento da qualidade do serviço que aquela pessoa presta. Então, surgiu lá nos Estados Unidos, hoje são 8 grupos lá. Nossa, que legal. Veio para Portugal, aí aqui em Portugal hoje somos 3 grupos, 2 aqui em Braga e 1 na cidade do Porto, e também está presente hoje no Brasil já, por causa da dimensão do Brasil, já com 8 grupos também. Que maravilha! Então, no Brasil, agora desculpa, Valéria, eu quero saber de você, mas isso foi muito curioso. Sim. Então, vamos fazer o seguinte: não quero saber nada da Recomendo, você vai me recomendar o responsável pela Recomendo e eu converso com ele sobre isso, porque senão ele vai fugir, Ótimo, tá bom? ótimo. Olha, então tá, então você entrando na rede Recomendo, você conseguiu recomendações, vamos lá dizer, e amizades e contatos e se estabeleceu em Braga. Quando você Isso. veio, você nos diz no começo da entrevista que você se tornou escritora no contato da Rede Sem Fronteiras. Como é que foi isso? Então, a de Andréia, ela é minha comadre, ela é madrinha Ah, de batismo da minha filha e é minha ex-cunhada, ela foi casada por 10 anos com meu irmão. Mas a amizade e o vínculo que nós temos ultrapassa todas essas situações sociais, vamos dizer assim, né? É uma amizade muito profunda. Eu sempre acompanhei as obras dela, mas sem muito envolvimento. Até que no lançamento do livro dela, Reconstruindo Castelos de Areia, eu estive presente e fiquei bastante motivada pelo ok. trabalho que ela desenvolvia. E aí, numa determinada ocasião, em 2019, no lançamento da coletânea de 2020, mas entre 2019 e 2020, eu já escrevia há muito tempo, mas os meus escritos ficavam aqui nas pastinhas do computador. Eu resolvi mandar para ela 3 contos com a pergunta: você acha que eu tenho alguma chance, que eu tenho um jeito para isso? Minha pergunta foi bem assim: você Perguntar isso acha que para eu de levo André é jeito para loucura, né? escrever? E aí ela me respondeu, né, de uma maneira muito calorosa, dizendo: olha, são maravilhosos, eu te peço permissão para publicar um deles. Que Qual que bonito. você gostaria que eu publicasse? Aí eu falei: é muito difícil para eu decidir sobre isso. Você tem o direito à liberdade, eu te dou a liberdade de escolher qual. E aí ela escolheu um conto meu cujo título é De Menina, Só Gosto de Você. Essa foi uma frase dita por uma tia minha. Então, Uhum, o meu trabalho, ele tem um conteúdo de memória, ele não é autobiográfico, ok. mas ele tem um conteúdo de memória, fruto das minhas experiências. Então, eu tive uma tia que já é falecida, irmã da minha mãe, e essa tia tinha um relacionamento muito bom comigo desde sempre, desde a minha infância. Mas ela tinha uma preferência toda visível por meninos. Ela é mãe de um menino, né? Célio, que é meu primo, mas também é meu irmão de coração. Então, ela tinha uma preferência muito grande por meninos. E uma vez numa conversa, ela falou assim: de menina, eu só gosto de você mesmo. Mulher, Que para mim, é delícia! tudo fofoqueira, é tudo. Ela começou a falar, né? São muito competitivas, não sei o quê. E eu lembro, eu era muito jovem, eu devia ter no máximo, uns 16 anos na ocasião. Mas essa pergunta ficou na minha memória, até que um dia eu sentei para escrever, eu comecei a escrever um livro que ainda não existe, Ok. que se chamava Tentativa inicialmente, porque eram, de fato, tentativas minhas de escrita. E Certo. esse era um desses os 3 textos fariam parte Dessas tentativas. dessa antologia de contos, né? E aí ela publicou, e a partir dali eu não parei mais de escrever. Ai, que Né? bom. Então, assim, agora eu já participei de 3 coletâneas, Sem Fronteiras pelo Mundo, né? A volume 5, a volume 6 e a volume 7. Participei do Mulheres Extraordinárias, em que eu Sim. escrevi um ensaio sobre a Katherine Johnson, que é aquela cientista da NASA, uma das primeiras, né, mulheres a integrar o corpo de cientistas da NASA. Ela era matemática, né? E foi a ela que foi pedido que calculasse a rota
para dar a volta em torno do planeta Terra, porque eu agora não vou me recordar o nome do piloto, mas ele disse que só confiaria nos cálculos matemáticos se ela refizesse os cálculos e não apenas do Ela era uma computador. negra, não era? Isso foi nos anos Isso, 40, uma negra. negra. Tem um filme maravilhoso sobre ela. Tem, Tem um exatamente, um filme filme maravilhoso sobre a maravilhoso. história E dela. aí eu participei do Mulheres Extraordinárias e também participei do Navegando pelos Mares da Lusofonia, que é uma coletânea da Alalos, né? Ok. Ah, Da sim. Academia de Letras e Artes Luso-Suíça. E a partir daí nasceu o meu livro, que é o Saborosa Língua, Que que é o delícia. primeiro, né, o meu primeiro livro solo, no qual eu conto a minha história de amor pela língua portuguesa. Mas Ai, eu que tenho escrito bonito. bastante. Agora eu estou com alguns projetos aí sendo encaminhados, mas vamos ver se no próximo ano eu consigo publicar o primeiro volume de 2, em que é o que o amor tem para contar. Então, nesses 2 livros, um eu vou dedicar às mulheres da minha vida Ok. e o outro aos homens da minha vida. Nossa, que Então, bonito. em cada capítulo eu vou contar um pouco. Naturalmente vai ter alguma fantasia, imaginação, porque eu não quero também mergulhar numa pesquisa, sabe, sobre cada uma, porque são pessoas do meu cotidiano, não Sim. são pessoas famosas, nem do mundo cultural, né? Uma ou outra até pode acontecer que seja, mas eu não tenho essa intenção. Então é isso. Estou Ai, caminhando Valéria, assim. que bonita a caminhada, né? E como é que você se sente brasileira, vindo a escrever em Portugal e agora em Portugal? Essa viagem pela, não só pela lusofonia, mas essa viagem geográfica, tá? Eu estou falando da geografia e do social do processo o brasileiro que deixa o Brasil. Você já deixou o Brasil é, eu quero colocar isso de maneira gentil, porque é gentil o que eu quero dizer. Você já deixou o Brasil com uma vida já toda feita no Brasil, veio para cá passar férias, veio para cá comemorar fases maravilhosas de vida, aniversário de casamento, seu aniversário. Então você já não vem com pretensões de trabalho, aquela coisa assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, sabe, trabalhar para sobreviver, mas não deixou, né? Mas saiu geograficamente de um lugar, porque a gente diz que o Brasil sai da gente, mas a gente não sai do Brasil. Quer dizer, a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da É gente, da né? gente. A gente sai da emoção de viver no lugar, mas transfere essa emoção para outro lugar e está aqui agora. Eu acho que você percebeu o que eu quero, como é que é para a Valéria, nessa fase da vida, deixar o Brasil, onde ela se construiu toda, onde essa escritora tem histórias para contar sobre as mulheres e homens da vida dela, né? E vem para cá e encontra outras mulheres e outros homens que vão alimentar a sua história também. Essa Sim. transição, como é que é para a Valéria pessoa, emocional, para não é exclusivamente para a Valéria mulher, não é uma, tá, eu não estou fazendo aqui Sim, sim, um panorama sim. feminista, eu estou fazendo aqui um panorama emocional. Não é fácil, sabe? Não é fácil, não. Entretanto, o meu marido, com quem eu sou casada há 42 anos, o Romero era um, entre aspas, vou usar esse termo porque dá para ter uma visão bem clara, um cacheiro viajante. Ok. Antes de nós nos conhecermos, né, nós nos conhecemos na escola de ensino médio, então, a long time ago. Mas ele vivia nas boleias de caminhão, né, viajando pelo Brasil. Quando nós nos conhecemos e começamos a namorar e concluímos que o nosso namoro era para a construção da nossa vida juntos, né? Não era só um namoro, a gente realmente quis se casar. A vontade dele era continuar viajando para lá e para cá, para lá e para cá. Na ocasião, eu estava concluindo a universidade. Certo. Então já havia um fator que me impedia de sair do Rio de Janeiro. Naquela época, nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje das conexões online, né? Não existia Pronto. nem celular ainda. Então foi uma. Aí, conclusão: aquilo que era um ideal dele começou a fenecer, um sonho que começou a morrer. Por quê? Antes de concluir a universidade, eu engravidei, e aí tivemos a nossa primeira filha. Então, a vida foi exigindo de nós um permanecer no Rio de Janeiro.
E isso aconteceu por 40 anos. Então, por 40 anos, ele adiou o sonho dele de morar em outro estado. Não era nem em outra cidade, era em outro estado. Mas não havia o pensamento de sair do país, certo? Ele foi para outro estado mesmo, de É. direito. E aí, em 2019, nós já estávamos vivendo uma situação no Rio de Janeiro desculpe, é muito doloroso falar isso, mas nós vivemos uma guerra civil praticamente no Rio de Janeiro hoje. Então, em 2019, a nossa família, né, nós, os nossos filhos, a nossa nora, o nosso genro, num almoço de Páscoa, conversamos e começamos ali a delinear a nossa saída da cidade do Rio de Janeiro. Então, tínhamos muitas opções. Aí, em 2019, no final do ano, eu, meu marido, minha nora e meu filho fomos para Santa Catarina. Lá visitamos várias cidades e decidimos por uma. Até que em em dezembro mesmo, a tia Andréia foi nos visitar com o Fábio e com a Marita, que é a mãe dela. Sim. E aí ela começou a plantar o bichinho de Portugal ali, a sementinha de Portugal no nosso coração. Por isso, nós resolvemos vir passear para conhecer, porque o meu marido é filho de português. E ele sempre teve, é de Viseu, meu sogro era de Viseu, e ele sempre teve muita vontade de conhecer a terra do pai. E aí eu me aposentei em 2019. E Você assim, trabalhava em nada, que eu... área? Desculpa a Oi? pergunta. Você trabalhava em que área? Professora de língua portuguesa. Ok. Por 38 anos eu fui professora de língua portuguesa. E aí trabalhei do Fundamental 2, né, lá sexto ano aqui também, até a terceira série do ensino médio. No final da minha carreira eu fiquei concentrada no ensino médio e também trabalhei com formação de professores, ensinando o amor pela literatura, né? Ai, que Meu lindo. trabalho com eles era a língua através dos textos, um trabalho mais linguístico, então, com esses professores. Então, foi assim um momento muito importante da minha vida. E aí, o que aconteceu foi, quando eu me aposentei, e eu acho que foi coisa de Deus, porque, sinceramente, eu não ia aguentar tudo que aconteceu com a educação no Brasil durante a pandemia. Eu acho que eu ia sucumbir, sabe? Eu acho que eu ia acabar encerrando a minha carreira de uma forma muito triste e eu não queria isso. Eu encerrei a minha carreira num momento de muita alegria, Ai, né? que bom. De muita realização mesmo com os meus alunos na escola onde eu trabalhava. E então a gente começou, vindo para cá, a gente começou a entender, e eu fui entendendo, e a minha analista, que faleceu também em setembro de 2020, infelizmente, não, setembro de 2021, a minha analista me disse uma coisa que pesou muito. Ela falou assim: Valéria, por 41 anos, naquela ocasião nós tínhamos 41 anos de casados, por 41 anos o seu marido deixou o sonho dele de viajar, de morar em outra cidade, em outro estado, e agora em outro país, que nós estivemos em Viseu, ele ficou apaixonado por Viseu. Não fomos para lá porque lá é bem mais frio do que aqui. Foi o frio mais intenso que nos fez decidir aqui por Braga. E ele adiou esse desejo. Agora que você já tem os 2 filhos casados, né, que você já está aposentada, você vai negar isso a ele? Então, isso ficou ali dentro do meu coração e na minha mente. Eu falei, não, acho que é o momento da gente dar esse voo e vamos ver o que acontece, né? Então, hoje, eu sou aposentada, ele está reformada, né? Ele está em vias da reforma, mas isso não é suficiente para nós. A gente precisa trabalhar aqui para ganhar em euro, para ter uma vida que nos possibilite desfrutar também de tudo aquilo que Portugal tem para nos oferecer, né? Então, nós estamos. Hoje, inclusive, ele foi a uma entrevista de trabalho para ser consultor imobiliário. Vamos ver se vai dar certo, como vai ser. Mas, assim, nossos afetos estão no Brasil, né? Meus pais, nossos filhos. Agora, em janeiro, minha filha está se mudando para cá já, com meu Ai, genro. que legal. Né? Então, vai morar aqui bem pertinho da gente também.
O filho não sei ainda se virá, nem quando virá. E agora temos uma netinha no Brasil, né? Então, Ai, que assim, bonito. estivemos lá para conhecê-la agora em outubro, ficamos lá por 28 dias. Foi maravilhoso reencontrar as pessoas, mas você sabe que eu queria voltar. Eu estava Acredito. lá feliz de estar com as pessoas, mas a paz, a segurança, a condição de vida que a gente tem aqui, dói dizer isso, mas hoje é muito melhor do que no Brasil. Então é isso, sabe? A gente vai conjugando essa dor, às vezes dá uma melancolia, e aí quando a melancolia bate, eu também boto logo música, começo a dançar, vou correr, porque eu faço, né, running, eu gosto, é um esporte que eu pratico desde 2017. Então eu vou correr e aí subo as montanhas daqui e passo pela cidade, cada vez eu vou buscando um percurso novo, vou descobrindo ruas que antes eu não conhecia. Uhum. E assim a gente vai. E hoje a gente tem essa maravilha, né, que é a tecnologia que nos possibilita. Nossa, a ligação que eu faço para o Brasil é muito melhor do que eu fazia internamente. Então acho que hoje a gente tem muitas possibilidades que diminuem essa distância, né? Por enquanto, meu projeto é ir pelo menos uma vez ao ano ao Brasil. Antes de fazer um ano que eu estava aqui, eu consegui voltar e ficar 28 dias lá. Então, é isso, vou colhendo as bênçãos daquilo que a gente semeou ao longo da vida, que eu acho que é uma história de muito amor doado e recebido, e assim a gente vai vivendo feliz. Nossa, eu tô aqui apaixonada. Eu tô aqui. Nem pergunta, me deu vontade de fazer. Eu tava aqui contando a história. Desculpe, eu falo demais, né? Não, você fala muito bem. Você fala muito bem, isso é uma alegria muito grande. O te ouvir é uma alegria, e o tom de voz, e a Obrigada. forma, a paixão. E eu devo te dizer que eu me emocionei aqui também, e tô meio de garganta presa, por isso que eu também não queria falar, porque me entristece muito, né, ver que a gente sai do nosso país e tá lá, mas tá triste de estar lá porque lá não tá bom. Então, essas coisas, então é um assunto que Mexe com a gente, né? eu Mexe fico, eu muito, fico, né? fico, fico emocionada, e agora estou. Valéria, uma mensagem para todos nós, uma mensagem para aqueles que querem ir ou aqueles que ficaram. Olha, eu acho que precisa planejamento, né? Para você, aliás, para você viver, não é? Nós temos a ideia de que controlamos a vida, mas isso é absolutamente mentiroso. Nós não controlamos nada. No entanto, a gente tem um dia para viver, então é importante que a gente tenha previsões, planejamento, sem ficar amarrados a eles, abertos ao que vai acontecer e as possibilidades que o caminho de viver vai abrindo para nós, né? Analisando, avaliando, né? Paulo diz, né? Apóstolo Paulo diz: avaliai todas as coisas, ficai com o que é bom. Então, nós todos temos condições de saber o que é bom e o que não é bom, por experiência e por observar a experiência das pessoas. Então, não é para nos compararmos com ninguém, mas a gente olha ao redor e a gente sabe que determinados caminhos, se não foram bons para aquela pessoa, não serão bons para nós também. Então, a minha mensagem é que você acredite em você, que você cultive sonhos e que não fique esperando que ele caia do céu, porque cai do céu, sim. Deus faz muitas coisas na nossa vida. Mas para ele fazer, é preciso que a gente esteja aberto, até Exato. para reconhecer aquilo que ele está fazendo, né? Então, eu acredito que a escrita, ela tem um poder curativo. A palavra, ela pode destruir uma pessoa, mas ela pode também vivificar alguém. Então, que a gente tenha sempre isso em mente e que use a palavra que vivifica, a palavra que constrói, a palavra que acalenta, a palavra que acalma, a palavra que afaga, a palavra que abraça. E que por isso é poder, né? E que o outro poder, aquele que não nos serve, que a gente afaste da nossa vida e ore para que os homens desse mundo, principalmente aqueles que têm condição de decidir alguma coisa sobre o destino das nações, pensem nas nações, né, que é terra e povo. Pensem no povo e não apenas em si mesmo. Eu acho que assim, se a gente conseguir
ser nós mesmos, mas ser nós mesmos é lembrar que ninguém é sozinho. Então, Lógico, juntos somos mais fortes. juntos somos mais fortes. Parabéns, Rede Sem Fronteiras também. E agora, eu usando da palavra, emocionada, encantada com essa tua experiência de vida, com isso que você partilhou conosco. Eu me Amém. despeço de você, minha querida Valéria, dizendo que a gente já vai se encontrar de novo logo, logo. Me despeço Amém, daqui, mas daqui a amém. pouco nós estamos juntas. Eu E te quero te passo um abraço agradecer, muito grande. pela oportunidade, Uma te alegria. deixar um beijo carinhoso, muita gratidão, que Deus abençoe a tua vida e que você continue trabalhando para que os brasileiros, onde quer que estejam, possam se sentir amados e acolhidos, porque dentro do teu coração tem um espaço enorme Nossa, para cada um que queira habitar nele, né? é Então, minha verdade. querida, um beijo grande para você e muito Obrigada, obrigada. obrigada, emocionada, obrigada. Gente, eu sou Selma Ferreira para o Passaporte Brasileiro da Connect TV, Passaporte Brasileiro Cultural. E agradecida por esse presente lindo que eu recebi hoje. Amém. Beijo.